Seja bem-vindo ao Band Entrevista. Nesse ano de 2019, depois de 2 reprises, iniciamos uma nova temporada de programas inéditos, sempre com foco nos principais assuntos que mexem com a população da região metropolitana. Muita gente volta amanhã para o Batente, dia 7, apesar de que no Brasil, para muitos setores, o ano só começa mesmo depois do Carnaval, que esse ano é na primeira semana de março. O que esperar dos novos governantes agora com times montados? É sobre isso que o programa de hoje vai falar. O nosso convidado é o professor Gabriel Pinelli, doutorando e mestre em Psicologia Social pela PUC, especialista em Gestão de Cidades pela FAAP e professor universitário. Ao meu lado, o jornalista Elcio Costa. Um feliz 2019 para você, Elcio. Para você também, Nicolini. Professor, feliz ano novo, obrigado pela presença. Novos governantes, eles estão aí, eles podem fazer como muita gente, esperar passar o Carnaval para o ano começar ou não? Tem que botar o bloco na rua a partir de amanhã. Tem que começar logo, porque feliz ano novo para vocês dois e para os nossos ouvintes, porque o clima para eles agora é favorável e eu digo que o clima de Carnaval deles é agora. É o que a gente chama, Nicolini, de lua de mel. Esse é o período inicial de um governo. E eu gosto bastante desta analogia para dizer como é o início de uma relação, onde o povo se relaciona com o seu governante e está com uma expectativa lá em cima. A gente viu algumas pesquisas no meio de dezembro dizendo que de 75% dos brasileiros achavam que o presidente eleito, hoje tomado posse, Jair Bolsonaro, estava no rumo certo. 64% aprovavam o seu governo, que nem tinha começado. Vamos lembrar que Elcio também, que ele foi eleito com 55% dos votos. Então, ele já ganhou 20% da turma do lado de lá para mostrar como ele está num clima festivo. Então, o carnaval dele já é agora. Então, eu espero que ele já comece com tudo. Ele, governo do estado, que ponha o time na rua. Essa questão da lua de mel, durante muito tempo se falava, dava-se um período mais ou menos de uma latência de 6 meses para um governo colocar a casa em ordem, mostrar o que vinha. Na velocidade que nós temos hoje, o mundo está muito mais veloz, principalmente por causa das redes sociais, da televisão, de toda essa indústria da comunicação. Estão falando que a lua de mel está cada vez mais curta. Você acha que ele tem que período de tempo para mostrar que veio, para mostrar se ele tem garrafa vazia para trocar? Não dá para esperar nada dele antes de um ano. Isso é de qualquer governante eleito. Porque vamos lembrar uma coisa para os nossos telespectadores. Ele começa o seu primeiro ano de mandato governando com um orçamento que não foi ele que preparou. Ou seja, todos os gastos que vão ser feitos, tudo que vai ser investido, foi decidido pela gestão anterior. Isso não é uma maldade de agora, isso é uma lei brasileira. Ele, quando tiver no seu último ano de mandato, também vai fazer e vai preparar o orçamento para o governo seguinte. Então ele tem que cumprir agora uma receitinha que já foi feita. Ele vai tentar mexer uma coisa ou outra. Então não dá para eu esperar, enquanto eleitor, enquanto cidadão, que ele faça algo em 100 dias, como se falou já certas vezes, ou 6 meses. Eu tenho que dar tempo para ele. Tanto é que ele também está pegando um país aí que precisa sair de uma grande recessão. Então eu acho que a gente tem que ter, neste momento, não é só ele, mas os eleitores precisam ter um pouco de tranquilidade. Agora, mais do que paciência, pode não se ter dinheiro para se fazer na prática as ações que se prometeu em campanha, mas é a hora de semear politicamente. Sim. Congresso, leis, mudanças de leis, de regras e as tão famigeradas reformas. Essas têm que começar no primeiro dia do Congresso, esse ano novo? Olha, todo mundo fala da tal das reformas, a gente ouve falar delas há mais de 30 anos, sobre que tem que fazer uma reforma da Previdência, tem que fazer uma reforma tributária, uma reforma política, são as grandes reformas. A grande questão é, não vamos esquecer, político vive de voto. Eles não fazem, não é por maldade, não é por nenhuma perversidade, é porque a natureza dessa carreira depende de voto. Então, se eu vou fazer uma reforma da Previdência em que eu vou mexer com a vida de muita gente, sempre há um receio. Então, para ele fazer agora, vamos ser franco, ele vai ter que calcular o seguinte: quero ser presidente de um mandato ou quero ser um presidente de 2 mandatos?
Durante toda a campanha ele falou que seria presidente de um mandato. Inclusive fala-se que ele vai mandar uma emenda exatamente para Acabar com a reeleição. Sim. Se ele acaba e se ele mostra para a gente que ele vai ser o presidente de um mandato, eu acredito que ele queimaria todo o seu capital político agora, nesses 6 meses iniciais, mandando logo de cara para o Congresso as suas reformas. Só que tem alguns problemas. Nós não sabemos qual é a reforma dele. Ele fala que tem que cortar, falou que tinha que cortar alguns benefícios, manter coisas que tinham sido garantidas, então precisa se desenhar qual é essa reforma. E depois tem que ser feito algo que é na área de vocês, precisam comunicar para a população. Porque a gente sempre fala que tem que ter essa relação entre Congresso e ele, tem que fazer essa articulação política, mas principalmente esta reforma tem que ser muito explicada, tem que gastar muita saliva. Nós vimos no mês de dezembro todas as bagunças que tiveram nos últimos tempos na França e em outros países que tentaram fazer reformas que às vezes não foram tão bem comunicadas e gera-se uma insatisfação muito grande da população. Então sim, quando se quer fazer uma reforma tem que fazer logo, mas precisa dizer qual é essa reforma, precisa não só se articular politicamente, mas tem que conversar com a população para que essa reforma deslanche. Porque se há uma perda de direitos, se há uma insatisfação, o eleitor começa a mandar mensagens de Facebook para o seu deputado, falando: não voto mais em você, eu não voto mais em você, não apareça na nossa cidade, não venha mais aqui. E esse deputado, com medo, não vota. Porque ela é muito bonita. Fala-se da necessidade, nós sabemos que ela tem que ter, mas a sua viabilidade... O Brasil não tem dinheiro para investimento, professor. Não tem. Para grandes investimentos. Ela precisa ser feita para que a gente deslanche, porque a gente está cada vez mais gastando a grande maior parte do nosso orçamento pagando pessoas nativas ou pessoas que já se aposentaram. Entretanto, a gente está pensando para ela ser feita. Então eu tenho que desenhar, tenho que combinar com o Congresso, muito bem combinado, e eu tenho que falar com a população. O volume de votos do presidente nas eleições de outubro não capacitam que ele tente essas mudanças logo no começo do mandato? E essa renovação de 50% do Congresso? Olha só, eu sempre acho que por mais que sejam renovados 50%, esses novatos logo descobrirão que para continuarem mais um mandato, porque eles podem ter entrado falando que são novos, mas é uma tendência que vão para a reeleição, vão descobrir que só vão ser reeleitos se precisarem de voto. Então, se a proposta que for sugerida, principalmente pelo senhor Paulo Guedes e sua equipe, for muito amarga, dificilmente ela consegue passar com facilidade no Congresso. Então, aquela proposta inicial que o governo tinha pensado lá atrás, ele já foi abandonando. Aliás, o discurso do Bolsonaro depois da vitória é completamente diferente do discurso dele na campanha, né? É outra pessoa, né? Sim, e que bom. Que bom, porque mostra como ele não é... Treino é treino, jogo é jogo. Jogo é jogo. No dia 1º de janeiro, todos os brasileiros assistiram não a uma cerimônia, mas a uma mudança mágica. Ali parou de existir um homem e passou a existir uma instituição que já existia, mas ele foi fundido com ela. Por 4 anos, ele será uma instituição. Então isso é um espetáculo. E sabe qual é o maior espetáculo? Porque em 30 anos que nós temos de voto, nós amadurecemos muito e temos instituições fortes. Então ele não pode fazer tudo o que ele quiser. Até isso, eu volto, Nicolini, para a sua primeira questão. Quem votou nele em outubro e novembro, em outubro, tem que saber que ele não vai conseguir fazer tudo que as pessoas imaginam e queiram, que nenhum governante pode. Ele vai ter que se adequar à instituição. Perfeito. A gente vai para o primeiro intervalo. O Band Entrevista volta em instantes. Até já.